Olha, há uma possível demonstração de Deus? Vamos a uma prova. Ah, essa uma rinite, será que porra é essa? Santo Anselmo, no século XI, ele teve uma discussão com o Gaunilo, a Prosloion, né, o famoso Prosloion dele, né, a discussão que era uma recusa, na verdade, entre a briga entre os dois, ele se opunha a encarar e a sequer encarar a questão como uma possível razão inteiramente oposta, porque, primeiro, diziam que era impossível demonstrar a Deus. Onde que eu quero chegar? Presta atenção. Tem algumas doenças neuropsiquiátricas, tem algumas intervenções da existência, tem alguns comportamentos da vida que o passo de você começar a pensar nesse nível de abstração já vai te ajudar a ter uma ideia dos seus erros. Você vai começar a fazer uma autoavaliação, de uma autoconsciência. Então, mesmo que para você seja algo não evidente ou que você não concorde, isso é irrelevante. O que é relevo agora é você tentar acompanhar o raciocínio. Acompanhou, vai ser algo importante. É necessário pensar nessa demonstração. Então, certo que essas argumentações, elas tentam persuadir, né, essa pretendida evidência de argumentações sutis. E por que eu estou falando de sutileza? Porque nossos erros da vida, elas são permeadas por sutileza. Elas são carregadas de pequenos erros que nos levam a erros maiores. Por isso que é importante tentar fazer esse tipo de análise. Então, quanto lá Santo Anselmo enche com ele páginas no Prosoloion, né? O livro Apologética conta o Gaunilo, no século XI, uma briguinha boa, bem saudável. Mas no fim de contas, continuaram a defender a pretendida evidência, quase que num esforço hercúleo com um único objetivo, como lá na dialética socrática, na verdadeira dialética socrática. Trazer o adversário ao próprio sentimento. E é isso que eu quero. Eu quero que você tenha esse exercício de voltar ao próprio sentimento, porque é do sentimento que vai te obrigar a certos pensamentos, que vai te levar a certos comportamentos. Eu vou fazer essas associações. Então vai ser um vídeo muito importante para você. Espero que você veja ele por completo. Então, obrigar a concordar com certas afirmações vai exigir de você, primeiro, uma autoanálise, uma autoobservação dos seus sentimentos. Por exemplo, a minha autoestima é baixa, olha, as pessoas não gostam de mim. Isso é uma forma sutil de ver como você é visto por você mesmo. Mas vamos continuar. Lá, São Tomás atribui muito pouco essa posição. Ele parece, para São Tomás, anticientífica. É interessante. Ele olha para essa discussão e fala, não, isso aí não está num caminho correto. E ele atribui, em parte, essa confusão doutrinária. Então, você pode atribuir a sua confusão de pensamentos a confusão de hábitos repetitivos que acabam destruindo, como o hábito do espírito. Santo Anselmo fala, o hábito do espírito em nós é que nos apresenta a força das evidências. Olha que interessante. O hábito, quer dizer, criar um hábito no espírito significa que, inicialmente, eu tenho que reconhecer plenamente
que eu vou ter que fazer uma morte existencial, que eu vou ter que tirar alguns sentimentos, algumas partes de mim que conduzem o meu comportamento, por exemplo, a um fracasso financeiro, a retirada deles pela força das evidências. Então, lá continuemos. Acostumado já lá, São Tomás, na infância, a invocar a Deus, óbvio, como um homem piedoso, ele não se atrevia a pôr a discussão, ele nem se atrevia. A noção que parecia para ele, na época, confundir-se com a própria inteligência. Havia essa noção de fusão. Vamos voltar novamente. Às vezes, o nosso intelecto, nossas ideias, o nosso raciocínio, ele se confunde, ele se mescla com os pensamentos negativos que nós temos. E isso funde. Por isso que é difícil fazer esse raciocínio. Por isso que é difícil parar e pensar nele. Então, afirmar, novamente, quando ele afirma que é evidente, quando deveria dizer creio, e acrescentar provo. Porque o pensamento, em tese, para algumas linhas de raciocínio, é algo material. Algumas linhas de raciocínio, ele não é material, ele é imaterial. E óbvio que ele é as duas. Mas continuemos. Porque não conseguimos demonstrar, presta atenção, não tem nenhum artigo científico que demonstre o pensamento. Demonstre aonde é que ele está. Demonstre o que ele é enquanto entidade. Nós sabemos que ele é fruto de um emaranhado de neurônios se comunicando, mas isso por si só não permite chegar à conclusão do pensamento. Complicado, mas vamos indo. Por isso, não é a razão para nos atendermos, por exemplo, pois incidentalmente dizem que verdades preciosas, além disso, convém mostrar-lhe por que elas são preciosamente ou precisamente o seu erro, e como que um erro dessa fusão de ideias podem destruir o indivíduo. E por que fazer pensar na existência de Deus permite que também você faça quase como um início em alguns subtipos de terapia. Então, quando dizem que Deus tem forçosamente evidência para nós, porque vive em nós e nós seríamos mais íntimos do que nós mesmos, podemos fazer uma resposta simplória, dizer que essa petição do princípio, pois saber que Deus vive em nós depois de certos, ou de estarmos certos da sua existência. Então também não mostraria, mas permitiria que você aprofundasse em dois níveis de raciocínio: as crenças nucleares e os filhotes das crenças nucleares. Quer dizer, mostrar a evidência da crença é difícil, mas as crenças que você carrega, ela cria crenças secundárias. E as crenças secundárias vão conduzindo o seu comportamento. Então, há o rodeio do raciocínio, lá do Santo Anselmo, em que vai colaborando e vai organizando os sentidos. Veja, ele põe a abstração do intelecto e sua reflexão é o que aí ele vai chamar a alma se torna objeto da inteligência. Ora, reflexão, como é que eu vou refletir? E essa reflexão é que a alma se torna objeto de inteligência. Abstração intelectual. Imaginemos
um conflito familiar. Imaginemos alguém que sofreu um luto e perdeu alguém muito precioso, que ama muito. Essa abstração intelectual, essa reflexão, ela vai se tornar objeto da inteligência. E como no momento que ele se torna objeto da consciência, ele se torna conteúdo dos seus pensamentos e vai te conduzindo. Esse é uma das raciocínios que usamos na terapia. Veja, fragmentos dessa discussão de Santo Anselmo nos permite iluminar um raciocínio mais claro. Mas vamos continuar numa suposta fecundidade de pensamentos. Mas aí ele vai pensando assim, a evidência de Deus é uma coisa muito diversa. Deus, supondo que ele existe, e os seus defensores dessa opinião concedam sem o demonstrar. Deus, eu vou repetir, é o princípio da inteligibilidade, da inteligência, da intelecção. Algo como princípio, você pode pensar, será que as minhas ações têm um princípio? O que move a minha irritação? O que move a minha irritabilidade? Será que eu consigo, pensando dessa forma, como o Santo Anselmo vai se organizando, diminuir a minha irritabilidade diante dos outros? Será que isso é o fato de eu pensar na inteligibilidade, na inteligência, na intelecção, né? Me permite dissecar o meu comportamento? Porque conhecer, esse é o foco de Santo Anselmo. Depois disso ele vai falar, assim você conhece ele, como uma sucessão de conclusões, que de fato não pode ser conhecido sem conhecer alguns axiomas. Olha, o axioma é o que quase que norteia toda a ciência. Axioma é aquilo que não pode ser provado. A matemática começa assim, a física começa assim, tem que ter os axiomas. Mas o que norteia a sua vida, o que norteia a sua escolha de um bom relacionamento, ou de uma suposta conclusão que não é um bom relacionamento, é errônea. Porque você tem que ver os resultados, em cima dos resultados você conclui. Veja, isso em essência acaba sendo conhecer os axiomas. Tá, um axioma, Deus é o princípio, né? Enquanto pela causalidade ela transmite ao espírito a luz como ele conhece as causas ou as coisas à luz imanente. Veja, aquilo que nasce de um axioma e transforma numa causalidade e transmite o espírito a gente pode colocar facilmente na cognição. A cognição vai determinar formas de agir. Só que modificar a forma de agir é necessário esse tipo de raciocínio. É necessário para um indivíduo que deseja melhorar mesmo. E tem indivíduos que realmente não é esse o foco, não tem uma motivação. Mas para aqueles que têm, né, a verdade existe. Objeto a alguns. É evidente que existe. Porque no momento que você negá-la, seria afirmá-la, óbvio, né? É uma proposição. A verdade não existe, seria uma verdade. A verdade existe, é uma verdade. Então a verdade em si existe. Então, com uma verdade de alteração comportamental de um indivíduo que erra constantemente numa escolha de um bom relacionamento, diríamos, a verdade é, esses indivíduos têm parâmetros de escolhas que fogem
uma conclusão muito clara. Ainda está amorfa para o indivíduo e ele ainda não aceita essa verdade. Ele nega, embora negando, é uma verdade. E transmitir esse modo de raciocinar é também evidente, que a vida é eterna. Veja só, por que se afirmasse que em dado tempo a verdade não existia? Seria o mesmo, ao menos certo, pensar nesse tempo que a verdade haveria de existir. Mas se ela existe, a verdade como fato, a existência é uma rinite, né? A essência de Deus, logo a evidência da verdade implica na evidência de Deus, mas é um tipo de raciocínio que para alguns há uma compreensão, mas de novo, isso é um raciocínio que tem como uma finalidade ir à verdade, e a verdade do indivíduo inicialmente. Nós estamos caminhando para níveis de verdade. Por exemplo, o indivíduo que trai a esposa, ou que trai a si mesmo, um indivíduo que rouba, um indivíduo que mente, ele trai a verdade, ele trai a si mesmo. Isso traz consequências, tanto no intelecto, quanto na formação de uma neurobiologia no seu cérebro. Há uma repercussão. Óbvio que isso vai interferir, não vai impedir seu livre-arbítrio, mas ele vai dificultar e vai tornar a sua vontade de agir menor. Quer dizer, não vai te impedir, obviamente, do seu livre-arbítrio. Como diz alguns gestaltes, né? Que realmente eles distorcem e não entendem e acham que não existe livre-arbítrio. Mas isso é outra discussão, né? A terapia gestaltiana. Mas veja, falar a verdade é um raciocínio lógico, a verdade é eterna. Então a verdade de um erro é uma verdade em si, a verdade de um acerto é uma verdade em si, e a verdade é a verdade das coisas. E a relação das coisas e o espírito, ou relação das coisas e o intelecto, é relação baseada no ser. E esse ser é um outro raciocínio, mas imaginemos ser o indivíduo, né? Então, o ser que vem errando constantemente, o indivíduo que vem... Você vê que eu estou considerando o ser o indivíduo. Isso também tem algumas discussões, porque para Aristóteles é impossível definir o ser, mas não vou entrar nessa seara por enquanto. O ser, né? O ser que provém de um ser primeiro, chamado por isso de verdade primeira, vamos admitir com demasiada facilidade que se deveria decretar-se arbitrariamente que pretendia a evidência da verdade primeira. Então, a verdade primeira, ela nasce ali, e isso é um raciocínio psicoterápico, de que o argumento do indivíduo para manter certos erros e perdurar e lutar com unhas e dentes para manter os erros, é o mesmo indivíduo que às vezes não consegue pensar todo ser aspira o bem. Aí diria, eu penso, eu quero meu bem, e inclusive das pessoas que estão ao meu lado. Pois é, isso exige do indivíduo mudança comportamental, isso é fundamental. A origem do bem, aí Santo Anselmo, está em Deus. Para quem não crê, essa mudança comportamental traz mudanças na realidade, né? Santo Anselmo, o bem é o próprio Deus. Eu diria para os ateus ou agnósticos ou os que estão na caminhada, diria que esse indivíduo, né, como ser inteligente que você não pode aspirar
pequenas coisas. Então, modifique e vigie. Tem essa auspícia do bem. Tem esse sentimento, mesmo que seja confuso, um raciocínio que tente provar a existência de Deus, mas tenta pegar ela para analisar a origem dos erros de pensamentos, de ideias, de crenças, porque é doloroso. Não estou dizendo que não seja, é extremamente doloroso, é quase uma automutilação. Reconhecer que eu sou um burro, que eu errei, que eu sou uma anta, isso traz um certo desconforto, mas é assim que o indivíduo vai para o próprio bem. E a maioria adora estar certo, mesmo não sabendo que isso vai interferir em outros tipos de raciocínio. Então, hoje nós terminemos aqui, mas veja, ainda nem falei da beatitude, quer dizer, aquele indivíduo que vai conseguir chegar, né, na plena noção dos atos e das virtudes e vai melhorar, vai aperfeiçoar, vai ter aquela paciência nipônica dos japoneses de repetir e repetir, mesmo que seja contra a sua própria vontade. Isso é o livre-arbítrio, né? Não é isso? Você fazer algo que é necessário, mas que você não quer, mas você faz porque precisa. Isso é aspirar o bem. A origem, seja do bem. Não creio em Deus, paciência. Mas saiba que esse comportamento vai te trazer bons frutos. Então, pense com calma. Vamos aprofundando entre um e outro. Deixe argumentações, perguntas e questionamentos. E um abraço.